Vamos à resolução da questão 55 da prova da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2022. A prova que estamos resolvendo é a prova de código 01. O enunciado diz o seguinte: o lado de um triângulo equilátero mede 12 centímetros. Se a área desse triângulo é igual à área de um hexágono regular de lado x centímetro, então o valor de x é letra A, 2, letra B, 6, letra C, 2 raiz quadrada de 6, letra D, 3 raiz quadrada de 6. Então veja, o enunciado, ele menciona um triângulo equilátero de lado 12 centímetros e menciona um hexágono regular de lado x centímetros. E ele fala aqui que a área do triângulo equilátero é igual à área desse hexágono regular, certo? Então é um problema bem simples de área envolvendo o hexágono regular e o triângulo equilátero. Só que antes de abordar a solução, eu vou abordar a teoria que está por trás disso sem entrar em muitos detalhes da teoria, certo? Apenas o necessário para resolver a questão. Então, observe, ali eu tenho um triângulo equilátero, cujo lado eu chamei de L. O triângulo equilátero, para quem não lembra, é um triângulo que tem os três lados iguais. E aqui você tem um hexágono regular. Hexágono regular é um polígono de 6 lados, que é equilátero, isto é, tem todos os lados iguais, e é equiângulo. Os ângulos internos são todos iguais também, ok? Então, qual seria a área de um triângulo equilátero de lado L e qual seria a área de um hexágono regular também de lado L? Ou seja, quais as fórmulas que dão as áreas desses polígonos, ok? No caso do triângulo equilátero, se eu quiser calcular a área do triângulo equilátero em função do lado, a sua área é o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3. A sua área vai ser o lado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Ok? Então, essa é a fórmula que me dá a área de um triângulo equilátero quando eu conheço a medida do lado desse triângulo. Existe uma outra fórmula para a área do triângulo equilátero que é em função da altura. Em função da altura é h ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso quando se conhece a altura, certo? Mas aqui na questão, como a questão fornece o lado, então eu vou usar a fórmula em função do lado. E para o triângulo, ou melhor dizendo, para o hexágono regular, né? Qual seria a área do hexágono regular se a gente conhece o lado do hexágono regular? Então, para o hexágono regular, a área vai ser 3 vezes o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Ok? Essa é a fórmula que me dá. A área de um hexágono regular quando eu conheço a medida do seu lado. Aqui eu não estou preocupado em demonstrar a fórmula certa, porque o objetivo é só fazer o necessário para resolver a questão. Mas aí temos as duas fórmulas que calculam a área dos respectivos polígonos, certo? Então, vamos à resolução da questão. Então, foi dito lá no enunciado que o triângulo equilátero tinha lado igual a 12 e o hexágono ele tem lado igual a x. Aí vejam que o triângulo equilátero, aquela fórmula ali, é se eu conheço o lado. E no caso do hexágono, essa fórmula é se eu conheço o lado também. Então, vamos usar as duas para calcular as áreas desses polígonos, certo? Então, no caso vamos começar pelo hexágono, né? Aqui, lá no enunciado da questão, ele falou que a área
a área do hexágono, ele falou o seguinte, que a área do hexágono, eu vou representar assim, ela é igual à área do triângulo equilátero. Isso é o que ele menciona no enunciado da questão, ok? Ora, o hexágono, a gente sabe que a área dele em função do lado é 3 vezes o quadrado do lado, o lado é x, então fica 3x ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Então, 3x ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vai ser a área desse hexágono regular em função do lado. Como ele quer saber o lado dele, ele diz que é x, então está aqui como de acordo com o enunciado. Aí isso vai ser igual à área do triângulo equilátero. Ora, qual vai ser a área do triângulo equilátero? 3 vezes o lado ao quadrado, o lado ao quadrado, né? Ou seja, 12 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, isso dividido por 4. Aí a gente iguala as duas áreas porque ele diz que a área do triângulo é igual à área do hexágono. Bom, agora a gente só tem que terminar essa conta. Observe que como essa raiz está multiplicando aqui, está multiplicando no primeiro membro, a gente já pode simplificar, né, dividindo ambos os membros por raiz quadrada de 3. Tá ok? Outra coisa, eu posso simplificar esse 4 com aquele 2 ali embaixo. Aí 4, se eu dividir por 2, aqui vai aparecer um 2, ok? E a gente pode ainda, né, dividir o 144, porque 12 ao quadrado dá 144. Eu posso dividir 144 por 2. Então aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter 3x elevado ao quadrado, 3x ao quadrado, igual 12 ao quadrado é 144. Dividindo por 2 vai dar 72. Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a 72 dividido por 3, que é 24, ok? E aí o valor de x ele vai ser igual a raiz quadrada de 24. Só que a raiz quadrada de 24, ela pode ser simplificada, né? Você pode imaginar o 24, tá certo? Você pode imaginar o 24 como sendo 4 vezes 6. Aí se eu imagino o 24 como sendo 4 vezes 6, a raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 6, ok? É só você supor que 24 é 4 vezes 6, a raiz quadrada de 4 é 2, sai do radical, ficando 2 vezes a raiz quadrada de 6. Então, 2 raiz quadrada de 6 é a medida do lado do hexágono que ele pediu para calcular. Aí, voltando nas alternativas, 2 raiz quadrada de 6 é o número que se encontra na letra C. Então, a alternativa C é a alternativa correta da questão.